Olá, no programa de hoje, o histórico Congresso da UNE em Biúna, em 1968. Os bastidores do encontro estudantil clandestino que gerou a maior prisão coletiva da história brasileira, com cerca de 800 detidos. Os ideais que moviam os participantes, as estratégias levadas a cabo, o destino dos protagonistas e os impactos do episódio para a efervescência acadêmica e social no país. Eu converso com o jornalista e escritor Jason Tércio, autor do livro Sitiados, a saga do Congresso de Ibiúna, em 1968, em lançamento pela editora Matrix. Bem-vindo, Jason, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Obrigado pelo convite da TV Assembleia. Jason, você é um escritor experiente, autor já de 8 livros, outros 8 livros, entre eles a biografia de Mário de Andrade, Em Busca da Alma Brasileira, que foi finalista do Prêmio Jabuti. E já assinou também outras obras sobre a ditadura militar no Brasil. O que lhe instigou a se aprofundar sobre essa história do Congresso de Ibiúna? Ok. É o seguinte, a ditadura foi um momento bastante complicado, da história brasileira, um momento dramático, e durou 21 anos, como sabemos, de 1964 a 85. E apesar de já terem saído dezenas, talvez centenas de livros e artigos acadêmicos, estudos de vários tipos abordando o que aconteceu durante a ditadura, ainda existem muitas coisas que não foram contadas, Então, nos meus livros anteriores, eu tentei também dar esse enfoque de redescobrir acontecimentos que estavam ocultos no imaginário brasileiro. Por exemplo, um dos livros que eu escrevi sobre a ditadura, A Espada e a Balança, é sobre o trabalho dos advogados que defenderam presos políticos. Um outro livro foi sobre Rubens Paiva, que foi o caso mais notório de desaparecido político que aconteceu. E agora, dessa vez, eu abordei, então, o Congresso de Ibiúna, que é um congresso histórico, por vários motivos que depois podemos abordar, e que, no entanto, apesar disso, ele continuava só na memória oral, digamos. Muita gente citava, muitos livros mencionavam esse congresso, no entanto, nunca se narrou, digamos, o que aconteceu realmente nesse congresso e qual o significado dele, por que se tornou um evento histórico. Então, foi esse o propósito da minha saga, que escrevê-lo também foi uma saga, para pesquisar tudo, e eu espero ter trazido uma contribuição para preencher essa lacuna na historiografia brasileira sobre a ditadura militar. Esse 30º Congresso da UNE, ele reuniu clandestinamente cerca de 800 jovens vindos de todo o Brasil. O que mais chamou atenção em estratégias utilizadas nos preparativos do evento, Jason? Bom, antes de tudo, eu vou dar para os telespectadores um resumo do contexto em que se deu esse congresso. Logo após o golpe militar de 64, houve uma chamada Operação Limpeza, ou seja, uma campanha repressiva lançada pelo regime militar para neutralizar e sufocar todos os focos de oposição, fosse oposição civil ou oposição militar. Então, houve centenas, milhares de prisões em todo o país, houve invasões de universidades, houve cassações de mandatos de deputados federais, estaduais, vereadores também. Houve intervenções em sindicatos de trabalhadores com imposição de novos dirigentes. Houve, enfim, uma série de medidas que tentaram simplesmente impedir uma reação popular coletiva. No caso dos estudantes, além das invasões em universidades com prisão de professores, houve também o banimento das entidades representativas dos estudantes, que eram os diretórios centrais e os centros acadêmicos, além da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que é a entidade nacional representativa de todos os universitários do país. Então, esses universitários
foram colocados imediatamente na ilegalidade no seu trabalho de discussão sobre os problemas educacionais e políticos do país. Então, a partir de 64, os congressos da UNE, que eram feitos e são feitos todos os anos, passaram a ser feitos na clandestinidade. O movimento estudantil, no primeiro momento, após o golpe, ficou desarticulado, né? Como todas as entidades e organizações políticas da sociedade brasileira. Então, o movimento estudantil foi, aos poucos, se rearticulando. Realizou o Congresso de 64 no meio do ano, 65, 66, 67, tudo na clandestinidade, com participação de cerca de 100, no máximo 300 estudantes em cada congresso desse. Mas, em 68, o movimento estava bastante animado pela participação social, né? Porque em 68, não nos esqueçamos, foi o ano do apogeu da reação social à ditadura militar. Houve a famosa passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, em junho. Houve o assassinato do estudante Edson Luiz, que também causou uma grande revolta. Então, o movimento estudantil estava bastante otimista, na verdade, acreditando que a ditadura estava com os dias contados. E aí resolveu-se, então, realizar esse congresso num sítio perto de uma cidadezinha de Ibiúna, aqui perto de São Paulo, e com representação de estudantes de todo o país, ou seja, havia representatividade de todos os estados brasileiros. Reuniu-se, então, cerca de 800 estudantes naquele sítio, então, durante uma semana, para discutir, então, questões educacionais relacionadas à universidade brasileira e questões políticas, porque o movimento de oposição era, na verdade, o principal objetivo dos estudantes, porque eles não podiam se reunir livremente, então a prioridade, na verdade, passou a ser o combate à ditadura militar. O fato de 1968, né, ser um ano também famoso por outras revoluções e movimentos ao redor do mundo, animava de alguma forma aquela juventude, né, em seus ideais contra a ditadura? Sem dúvida, é uma boa pergunta, porque o 68 foi um desses anos emblemáticos no mundo, marcado por uma série de acontecimentos. Por coincidência, acontecimentos simultâneos em vários países, né? Houve praticamente em todo o mundo, por motivos diferentes em cada país, né? No caso da juventude, né, nos Estados Unidos, houve protestos contra a guerra do Vietnã, né? No caso da Tchecoslováquia, por exemplo, que era um país do bloco soviético e que não permitia também liberdade nenhuma, houve uma mobilização a favor da liberalização do regime. E, no caso do Brasil, o grande catalisador foi a ditadura militar, né? E que mobilizou os estudantes de uma maneira assim, inédita em toda a história do país. E como aquela juventude estudantil, Geison, se relacionava com outros movimentos de fora da universidade, também de contestação à ditadura? Exato. Havia uma grande articulação, né, entre o movimento estudantil e entidades da sociedade civil, né, movimentos como a União das Mães contra a Violência. Havia também uma parte dos políticos de oposição, que eram do MDB, né, que também se participavam das reuniões, dos eventos. Agora, de um modo geral, os estudantes eles agiam praticamente sós, porque em 68, boa parte da sociedade brasileira, tanto movimentos sociais quanto organizações, estavam também sendo perseguidos, né? Jornalistas que escreviam artigos mais ou menos críticos ao regime eram presos ou então processados. Então, artistas também eram censurados, ou seja, havia uma perseguição generalizada. Então, os estudantes eles eram, evidentemente, auxiliados pelos artistas, pelos intelectuais, por jornalistas, por diversos setores da sociedade civil. Isso, evidentemente, deu mais gás, né, para que aquela mobilização tomasse corpo e chegasse até ao momento em que o Congresso foi realizado, né?
E esse congresso ele teve uma grande um grande salto, né, histórico, não exatamente pelo que ele discutiu, né, mas pelo que aconteceu depois, que foi a prisão em massa, né, como você disse. Né? Pois é, após cercar o local, né, no dia do Congresso, a polícia promoveu essa maior prisão em massa já registrada no país, levando ali centenas de estudantes para o presídio Tiradentes. Como que essa repressão violenta foi planejada, Jason? Há evidências de como a polícia conseguiu, né, chegar ao local e se organizar para fazer essa dura repressão? Antes de responder isso, eu vou dizer como o Congresso em si foi organizado, né? Porque a gente não tem muita ideia hoje, principalmente os mais jovens, como era organizar um Congresso com 800 pessoas clandestinamente, sem os meios de comunicação existentes hoje, como o telefone celular, computador. Então, era tudo na base do telefone público ou telefone fixo em residências. Então, para quem vive hoje e que não viveu aquela época, pode parecer uma coisa praticamente impossível. Mas, na verdade, para quem era da época, não via assim, grandes complicações, na medida em que ninguém naquela época, evidentemente, conhecia ainda telefone celular. Então, você não pode sentir falta daquilo que não existe ainda, daquilo que você não conhece e que não existe. Então, a operação mesmo logística de organização foi extremamente complexa, e isso também é que fez esse congresso se tornar histórico, né? Porque o sítio era absolutamente quase inacessível, ficava num lugar bastante isolado, onde se chegava através de uma estradinha de terra em que se passava apenas um veículo de cada vez. A distância de São Paulo era mais ou menos 1h30, 2 horas no máximo, mas o transporte dos delegados tinha que ser feito à noite ou então de dia, mas bastante dissimuladamente. Então, foi um processo que realmente é admirável. Imagine você transportar cerca de 800 pessoas em veículos que cabiam 3, 4, no máximo 10 pessoas, né, que eram as peruas e tal. Isso durante uma semana, eles conseguiram transportar esse número de pessoas para aquele local. Isso sem que ninguém ficasse sabendo, entendeu? Então, foi uma proeza realmente admirável, que só isso já serve como lição, né? Para muitas pessoas e muitas organizações da sociedade civil hoje que queira fazer alguma coisa e acha que é muito difícil, muito complicado, né? Então, mirem-se no exemplo de Biúna para ver que realmente as coisas eram complicadas naquela época. Mas algo vazou no meio do caminho, né, para que a repressão acontecesse como aconteceu. Exato, porque, na verdade, houve uma confluência de fatores que levaram à descoberta do Congresso, né? Porque eu explico no livro em detalhes, eu não vou aqui entrar muito nesse aspecto, para também não tirar a graça dos leitores, né? Não fazer um spoiler aqui para os leitores. Mas a verdade é que o Congresso, no último dia, ele foi invadido pela polícia, né? A polícia militar invadiu o Congresso no último dia de realização, que foi no dia 12 de outubro de 68, e aí todos foram surpreendidos. Na verdade, eles souberam de madrugada que a polícia estava vindo, mas não acreditaram muito que a polícia ia chegar em tempo. Então, eles, na verdade, houve esse erro também. E houve também uma confluência de fatores, que foi chuva, muita chuva, choveu muito, então a dificuldade de retirar pessoas às pressas era muito complicada. Então, houve também um certo prolongamento excessivo, né, do Congresso em si, discussões que nunca chegaram ao fim, discussões intermináveis. Então, tudo isso contribuiu também para que o Congresso fosse descoberto e todos os estudantes foram levados para São Paulo, né, para o presídio Tiradentes. Em relação a esse momento seguinte, né, ali do presídio Tiradentes, o que o livro traz sobre a vida precária, a resistência que se instalaria ali? Bom,
Essa prisão ocasionou uma grande revolta, né, na sociedade de um modo geral, né, porque os estudantes eles eram muito organizados, eram muito solidários uns com os outros. Então, assim que foi noticiada a prisão, houve mobilizações e protestos em todas as capitais brasileiras, reivindicando a libertação dos estudantes. A União das Mães contra a Violência, uma organização que eu já mencionei antes, ela organizou também protestos em frente ao presídio, procurando seus filhos, querendo entregar mantimentos, entregar comida, porque as condições no presídio foram extremamente precárias. Imagine um presídio, de repente, de uma hora para outra, ter que alojar 700 e tantos presos, sem que ninguém tivesse condições em termos de alimentação, de cama, essas coisas todas. Então, a situação dos presos foi extremamente ruim. Então, tudo isso daí causou mobilização também de advogados, né, que foram requisitados e contratados para defender os estudantes, entrar com pedidos de habeas corpus na justiça. Houve também mobilização de políticos, né, da oposição que também se mobilizaram, fizeram discursos no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores. Ou seja, houve uma mobilização de toda a sociedade que chamou a atenção para aquele grande drama, né, político-social que estava ocorrendo em São Paulo, no presídio Tiradentes. E foi, na verdade, o ato final, digamos, eu diria, né, da ditadura contra as oposições, né, porque não havia motivo, na verdade, nenhum para prender os estudantes, mas como a UNE era considerada uma entidade ilegal, então esse foi o pretexto para que houvesse a prisão. Agora, num primeiro instante, tanto o governador de São Paulo da época, Abreu Sodré, quanto outras autoridades, tentaram apresentar os estudantes como terroristas em potencial, que estariam armando uma tentativa, uma conspiração para derrubar o governo, etc., o que depois se comprovou que não era verdade, né? O Congresso de Biúna aconteceu em 12 de outubro e o AI-5, Jason, foi decretado 2 meses depois, né, 13 de dezembro de 1968. É possível estabelecer relação direta entre os dois episódios? Olha, inclusive eu discuto no livro, um dos meus objetivos nesse livro, aliás, além de reconstituir esse Congresso, é questionar algumas narrativas, né, relacionadas à ditadura e que constam na historiografia, né? E uma dessas narrativas é um excessivo valor, uma excessiva importância que se dá ao AI-5. Na verdade, o que se pensa em relação ao AI-5 é que, a partir dele, o Brasil piorou totalmente e que antes do AI-5 havia uma relativa liberdade. Mas não é verdade isso. Toda a repressão contra as oposições no Brasil durante a ditadura, a parte mais violenta mesmo ocorreu antes do AI-5. Quando ocorreu o AI-5, todas as oposições estavam totalmente dizimadas. Tanto os líderes sindicais, líderes políticos, líderes de organizações civis, da sociedade civil, etc., líderes estudantis, já estavam ou no exílio, com exceção dos líderes estudantis, né? Mas todo o resto da sociedade civil que era contra a ditadura já estava ou no exílio, ou estava presa, ou estava sendo processada. Então, os congressos anteriores da UNE também, que foram realizados clandestinamente, foram perseguidos, apesar de não ter havido prisão, porque a polícia não conseguiu descobrir, né, como descobriu o Ibiúna, mas os congressos também eles foram proibidos e reprimidos com tentativas, né, de repressão da polícia antes do AI-5. Então, o AI-5 ele apenas legitimou práticas repressivas que já vinham sendo cometidas desde 1964. Essa que é a grande realidade. O que aconteceu depois do AI-5 foi um agravamento da repressão violenta, né? Ou seja, a perseguição aos grupos que partiram para a luta armada. Então, eles acabaram sofrendo uma tortura sistemática, né? Execuções, desaparecimentos. E isso se agravou bastante depois do AI-5.
devido a uma perseguição sistemática elaborada pelo governo Médici, no caso, né? Voltando ao Agora, no Congresso. caso da prisão de Ibiúna, não. Tanto é que a prisão foi antes do AI-5, entendeu? Voltando aos desdobramentos do Congresso, Geison, muitos dos estudantes envolvidos diretamente na sua organização, como José Dirceu, Vladimir Palmeira e Luiz Travassos, por exemplo, viriam a ocupar ali papéis centrais, né, na política e na cultura nacional em décadas seguintes. O sucesso que esses personagens teriam, né, pode ser associado em que medida à forma como eles foram forjados nessa militância estudantil? A militância estudantil ela ofereceu uma grande oportunidade para a formação de líderes, né? Porque é justamente durante esse período, né, da vida, né, em que os jovens eles se descobrem, né, profissionalmente e descobrem vocações que às vezes eles mesmos não tinham, né? Não só, por exemplo, o Lindenberg Farias, que hoje é deputado, ele foi também um líder que emergiu do movimento estudantil, do movimento Caras Pintadas, né? Caras Pintadas, que ocorreu durante o governo Collor. Então, o movimento estudantil é, na verdade, um celeiro, né, de formação de vocações, né? Então, houve outros líderes, o Vladimir Palmeira, né, o Jean-Marc Van der Weyde, o Zé Dirceu, né? Houve vários outros, o Franklin Martins, todos eles se projetaram, de alguma maneira, né, na política e também em outras áreas, graças a essa militância, né, no movimento estudantil. Então, é um movimento que deveria ser estimulado, digamos assim, para que novos valores, né, possam emergir, né, do país, para que haja uma renovação de líderes, né? Porque a gente nota, inclusive, só rapidamente, que o Brasil não houve no Brasil não houve uma renovação, né, muito grande de lideranças políticas. Os grandes líderes de hoje são ainda os líderes de 68. Essa aqui é a realidade. Um outro aspecto, né, agora mais sobre nossos dilemas atuais, é que as universidades ainda são consideradas ameaças, não é, Geison, por governos autoritários. Temos acompanhado, por exemplo, né, o governo Trump em colisão com a academia estadunidense. A extrema-direita no Brasil também frequentemente trata as universidades como locais de baderna. O que incomoda tanto essas forças no ambiente universitário? É bom você tocar nesse ponto, porque esse meu livro, Sitiados, ele também dialoga com o momento atual, né? Porque, inclusive, por coincidência, né, hoje está se dando o julgamento do Bolsonaro e o grupo, né, que tentou o golpe de Estado. Isso mostra que a mentalidade autoritária ela continua muito viva no Brasil, né? E é uma tradição, na verdade, que começou ainda em 1823, quando houve o primeiro golpe de Estado no Brasil, que foi o golpe do Dom Pedro I. Ele fechou o Congresso, que estava em estado de Assembleia Constituinte. Ele fechou o Congresso, acabou com a Constituinte e outorgou uma Constituição própria, porque ele achava que estavam tirando poderes dele. Então, esse autoritarismo ele continua muito enraizado no Brasil. Agora, houve um grande avanço, né? Porque, evidentemente, é a primeira vez que o Brasil vê julgamento de golpistas. A gente já teve duas ditaduras, né? A ditadura militar e a ditadura do Estado Novo, entre 37 e 45, em que os culpados, né, os torturadores e outros culpados, eles nunca foram julgados. Então, nossa, eu acredito que o Brasil teve um grande avanço. Então, nesse aspecto, ao mostrar no meu livro o cotidiano da ditadura, como era o cotidiano da ditadura, como era viver sem liberdade, acho que ele também consegue falar às novas gerações que o que esse grupo estava pedindo até recentemente, que era a intervenção militar, era um grande atraso, né, na história do Brasil. E o papel das universidades, né? Exato, isso. As universidades também, mesma coisa, porque as universidades geralmente são o primeiro alvo de qualquer regime autoritário, né? Seja a ditadura militar brasileira, seja o nazismo, qualquer regime militar autoritário, seja civil ou militar, na verdade, porque para ser autoritário não é necessariamente
preciso ser de casta militar, mas o primeiro alvo geralmente é as universidades, os professores e estudantes, porque é justamente um foco pensante, né? É justamente onde se questiona ideias, onde se discute, né, a sociedade e há uma tendência, evidentemente, nas universidades de serem liberais, né, de não serem autoritárias, com raras exceções, né, mas a maioria das universidades e dos professores são democratas e tudo. Então, a gente vê isso muito hoje também, né? Hoje talvez até haja uma confusão maior ainda por causa de certos valores, né, que mudaram. Então, qualquer coisinha já se pede cancelamento, já se persegue pessoas dissidentes, enfim. Então, eu acredito que o livro também traz essa contribuição para mostrar que a universidade ela deve continuar sendo um foco de ideias, né, de ideias liberalizantes, de ideias construtivas e criativas, né? Para fechar nossa conversa, Geison, independente do desfecho, né, desse julgamento histórico no STF que nós estamos vivenciando, como você vê o papel de mobilizações populares e estudantis, né, no futuro aí, sendo ainda fundamentais na defesa da democracia? A UNE hoje ela tem um outro papel, né? Na época da ditadura, como não havia liberdade, então a UNE ela teve um grande protagonismo em função disso. Na democracia, a UNE continuou participando, por exemplo, em várias mobilizações, ela foi decisiva na questão da crise do governo Collor e tal, mas eu acredito que esse papel, né, esse protagonismo vai continuar ainda, porque, na verdade, a liberdade é assim o grande patrimônio, né, histórico da humanidade, né? E eu acho que sempre que houver ameaça à liberdade, acho que a juventude, os estudantes vão continuar se manifestando para que a situação não se degringole, né? Porque a verdade, a história ela não é necessariamente sempre uma evolução civilizatória, né? Às vezes ela dá um passo à frente e dois atrás, né? Nós tivemos no governo Bolsonaro 2 passos atrás e agora esperemos então que todas as instituições brasileiras, né, tenham aprendido a lição e que continuemos, então, defendendo os valores democráticos. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Geison, e sucesso aí na continuidade da divulgação da obra. Eu que agradeço aí a sua atenção e a TV Assembleia. Muito obrigado. Um abraço. Eu conversei com o jornalista e escritor Geison Tércio. Falamos sobre o livro de sua autoria, Sitiados, a saga do Congresso de Ibiúna em 1968. A obra, em lançamento pela editora Matrix, resgata os bastidores, os resultados e os impactos históricos do evento clandestino organizado pela UNE contra a ditadura militar que vigorava no Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.